Como todo mundo viu, no final de semana, Donald Trump foi vítima de disparos, de ataques a tiros. O mais irônico disso tudo é que Trump foi vítima dele mesmo, porque o autor dos disparos foi o próprio Donald Trump, personificado em um jovem de 20 anos que disparou o gatilho. Trump foi vítima dele mesmo por conta da política de acesso facilitado a armas que Trump defendeu e continua defendendo, além de todos os discursos de extrema-direita de Donald Trump que não trazem esperança, mas somente ódio e desesperança. Aqui no Brasil, André Janones fomenta teorias conspiratórias sobre Donald Trump, o que não ajuda em absolutamente nada. E nos Estados Unidos, Joe Biden está mais do que nunca pressionado a desistir. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Trump é vítima dele mesmo? O que você acha da postura de Janones? E Joe Biden deve desistir? Se você concorda que Trump é vítima dele próprio, like no vídeo e se inscreva no canal. No final de semana, todo mundo viu, Donald Trump foi alvo de um ataque a tiros na Pensilvânia e quase acabou perdendo a sua vida. O disparo pegou na sua orelha, pegou praticamente de raspão. Logo na sequência, o serviço secreto americano, sempre muito competente, só que não, acabou abatendo o atirador. E assim, toda a motivação do rapaz, um jovem de 20 anos, continuará secreta. O serviço secreto americano gosta de deixar as coisas em segredo e, mais uma vez, acabou deixando. Só não foi pior do que a polícia da Bahia quando retirou a vida de Adriano da Nóbrega, miliciano que tinha proximidade com a família Bolsonaro. Depois de estar completamente cercado num casebre no interior do estado, a polícia invadiu a casa e tirou a vida de Adriano da Nóbrega, mantendo todos os segredos de Adriano completamente em segredos. Aqui no Brasil, algumas figuras como Raquel Landim, do UOL, atribuem esse aumento da violência política com as redes sociais. Bobagem, balela, porque episódios no passado envolvendo os Estados Unidos já aconteceram com Kennedy, com Lincoln. Então, na época do Kennedy, será que foi o Facebook que promoveu isso? E na época do Lincoln, como já era mais antigo, nós tínhamos grupos de fomento de ódio lá no Orkut? Claro que não. É uma análise muito superficial e também bastante pobre. Porque Trump, pessoal, ele foi vítima dele próprio. É isso que nós temos que colocar na questão. Porque o atirador não era um opositor. Na verdade, era um integrante do próprio Partido Republicano. Motivado pelos discursos de Trump. E quais são os discursos de Donald Trump? Um discurso sem qualquer tipo de esperança. Um discurso raivoso que prega a desunião e, principalmente, a desesperança. É um discurso ou uma postura que foi planejada por Steve Bannon, o grande idealizador da candidatura de Donald Trump e entendedor de toda essa raiva, essa cólera da extrema-direita. Trump pega a raiva da população e canaliza para um alvo, no caso, os imigrantes. E ele direciona essa raiva como se todos os problemas fossem daquele grupo que causaram toda a destruição do estilo de vida e do status quo americano. Além disso, Trump propaga as armas, porque nós temos que nos proteger, nós temos que nos defender desses imigrantes. Mas o que aconteceu? Nem todo o serviço secreto americano, altamente armado e super bem treinado, evitou o disparo contra Donald Trump. Trump é vítima dele próprio. Esse discurso de ódio, o discurso principalmente contra os imigrantes, é a única pauta que a extrema-direita possui no mundo. E talvez a única pauta da direita. E nós vimos o que aconteceu na Europa. Não resolveu. A direita não sabe como resolver os problemas do mundo. Então apela para o caminho mais fácil. Se você perdeu o emprego, não foi a tecnologia, não foi o avanço do capitalismo. Foi aquele imigrante que tirou o seu emprego. Foi aquela pessoa da minoria que acabou tirando o seu sustento. Mas nós vimos o que aconteceu na União Europeia, principalmente no Reino Unido, com o Brexit. No Brexit, o discurso era o mesmo. Boris Johnson pregava o ódio aos imigrantes. Vamos fechar a ilha dos imigrantes. Nós não vamos mais ter imigrantes, nós vamos manter os nossos empregos. O que aconteceu? A Inglaterra saiu do Brexit e o estilo de vida voltou? Não. A qualidade de vida melhorou? Não. Os imigrantes eles acabam onerando os nossos serviços públicos, principalmente o serviço de saúde. Nos Estados Unidos eles não têm serviço de saúde público, mas o que acabou acontecendo, os imigrantes eles deixaram a ilha, não foram mais para lá e os empregos que os imigrantes ocupavam não estão sendo ocupados pelos britânicos, não estão sendo ocupados pelos ingleses. E o que aconteceu? A direita foi derrotada na Inglaterra. Aqui no Brasil,
Nós não temos esse mote da imigração, não temos esse problema. Então aqui a extrema-direita com os bolsonaristas é ainda mais perdida, ainda mais sem discurso do que a extrema-direita nos Estados Unidos e também a extrema-direita europeia. O autor dos disparos surge nesse caldeirão de insanidade e de, podemos até dizer, de fragilidade de ideias da extrema-direita. Porque o autor dos disparos não era um integrante do Partido Democrata com medo da vitória de Donald Trump. Não era um Adélio Bispo, um maluco completo, como foi provado depois, mas um jovem de 20 anos do Partido Republicano. Teoricamente, um apoiador de Donald Trump. Um rapaz que não sofreu nenhum tipo de bullying, nenhum tipo de ataque verbal na época que ele estava na escola. Os professores dele foram entrevistados. Não era um rapaz que se interessava por política, não era um rapaz, era tímido, discreto, retraído. Trabalhava numa casa de repouso, auxiliando na cozinha ali como nutricionista. Por que um rapaz dessa forma, retraído, do próprio Partido Republicano, opta por puxar o gatilho contra aquele que seria o seu salvador? Essa é uma questão que precisa ser discutida e colocada. Como que esse rapaz, sem qualquer tipo de esperança, vai e tenta liquidar aquele que teoricamente lhe traria esperança, usando a arma do próprio pai, também um integrante do Partido Republicano? Essa é a discussão que nós temos que discutir nesse momento. E é por isso que a forma como André Janones vem e fala de fakeada, ou outros integrantes da esquerda levantando teorias da conspiração, que tudo foi armado, como no caso o Adélio Bispo foi armado, isso não contribui com absolutamente nada. Não contribui porque não coloca em perspectiva os problemas atuais que nós temos. O problema da falta de emprego, o problema da financiarização, que hoje compensa muito mais nós mantermos os nossos investimentos ou as nossas aplicações numa aplicação de juros altos, como no caso da Selic, ao invés de aplicarmos na produção. Ao invés de aplicarmos na abertura de novos negócios, compensa muito mais deixar o dinheiro parado, ao invés de investir, abrir negócios, abrir postos de trabalho. Porque não compensa. E aí você tem um aumento da desigualdade social. Quando o Janones vem e levanta essas teorias, ao invés de colocar motivos, perguntas, questionamentos sobre a motivação de um jovem do Partido Republicano em atirar no próprio Donald Trump, e ele levanta uma teoria da conspiração, ele não contribui com absolutamente nada. Ele fica na superficialidade da própria imagem de Trump. Claro, uma imagem forte. Porque logo depois que Trump sofre o ataque, ele sai com o rosto ensanguentado, com os punhos, com um punho em riste e um olhar desafiador para a população. No fundo, a bandeira dos Estados Unidos acaba tremulando e pessoas gritam USA, USA, USA. É uma postura forte, firme, que contrasta e muito com a imagem frágil de Joe Biden. Joe Biden está assim, sem qualquer tipo de vigor. Trump tem o vigor. Resistiu a um ataque. Resistiu da forma como os americanos querem que o presidente resista. Claro, é muito forte. Entretanto, segundo o Guga Chakra, que mora nos Estados Unidos, Guga Chakra do Globo, que mora nos Estados Unidos, entende a política americana com muito mais profundidade do que vários comentaristas políticos aqui no Brasil, inclusive entende a política americana com muito mais profundidade do que eu, disse que fatos da campanha americana é curiosa, mas fatos de campanha que parecem ser decisivos acabam não sendo, porque eles acabam ficando esquecidos. E até novembro, esse ataque a Donald Trump pode simplesmente ser esquecido. Mas o que leva-se em consideração lá é um cumulativo de vários fatores no decorrer do tempo. Esse fato de Donald Trump é mais um fator que vai se acumulando na construção da candidatura vencedora. Na minha opinião, não resta outra opção para Joe Biden a não ser a desistência. É importante que um outro candidato assuma o lugar de Biden, que seja gerado um fato novo. E por quê? Porque esse fato novo tiraria as atenções do ataque de Donald Trump e concentraria novamente as atenções para o Partido Democrata, trazendo a esperança para proteger os americanos e o próprio Donald Trump dele mesmo. O discurso de Trump não melhora a população, não melhora a vida da população, seja nos Estados Unidos, seja no mundo todo. Nós vimos no Brasil, nós vimos no próprio Estados Unidos no passado com Trump, nós vimos na Inglaterra com Boris Johnson e com o Brexit. E nós vimos, no fim de semana, a síntese da política de Donald Trump.
Um próprio aliado tentando tirar a vida do seu líder. Ou seja, o próprio líder tirando a sua vida.